crianças! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou com saudades, hein? Ainda não podemos ficar pertinhos uns dos outros e nem abraçar e beijar. Mas nós temos essa ferramenta maravilhosa que é o YouTube, para a gente poder continuar nos vendo e vocês aprendendo mais das nossas lições. Bom, vocês sabem, né, que eu sou a professora Priscila, dou aula na Igreja Presbiteriana do Estoril, na escola dominical. Sou uma das professoras, tem também a professora Aldinete e a professora Lídia. E nós damos aula juntas e decidimos dar aula pelo YouTube para vocês não ficarem sem aula nesse tempo de coronavírus. Espero que todos estejam em casa protegidos contra esse vírus chato e que ele vá embora logo para que a gente possa nos encontrar e abraçar. Enquanto ele não vai embora, continuamos com as nossas aulas. Nós aprendemos mais da Bíblia em aulas para vocês, crianças. Esse mês de junho, mês passado, nós aprendemos sobre oração. E eu, conversando com a professora Aldinete, com a professora Lídia, pensamos que a gente devia fazer um fechamento, fechar essas aulas de oração. Então, nós hoje estaremos fazendo esse fechamento para depois começar outro tema, que aí a gente conta na próxima aula, no próximo domingo. Então, para fazer esse fechamento, nós vamos falar mais um pouquinho de oração. Antes, vamos orar. Senhor, obrigada por mais um dia. Abençoe, Senhor, a todas as crianças, Senhor, que estão assistindo essa aula. Esteja com suas famílias, esteja protegendo elas contra esse vírus, que esse vírus vá embora logo, Senhor, e que possamos nos encontrar. Esteja, Senhor, perdoando os nossos pecados, aumentando cada vez mais a nossa fé em Ti. Nos dê uma aula que as crianças possam aprender mais e mais de Ti. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar com a aula de hoje, né? Vamos falar sobre oração, mas vai ser o fechamento dessa aula sobre oração, tá bom? Então, crianças, hoje a gente vai fazer um fechamento de oração. Vocês sabem o que é orar? Nossa, a gente falou um mês inteiro de junho de oração. Será que vocês não sabem? Orar, crianças, é falar com Deus. Nós oramos para falar com Deus. E como Deus não tá aqui na nossa frente, olhando pra gente, então nós costumamos fechar os olhos, porque aí nós conseguimos prestar atenção em Deus e também prestar atenção no que a gente está falando com Deus. Então, é falar com Deus de olhos fechados. Orar é isso. É um jeito que a gente tem de falar com Deus. Vocês sabem se existe um tempo certo para orar? Eu posso orar de manhã, ou à tarde, ou só na hora de comer? Que hora que eu tenho que orar a Deus? Não tem um tempo certo de orar. Vocês sabiam que Jesus, ele orava até de madrugada? No dia que ele ia para a cruz, ele foi para o monte orar. Todo mundo com muito sono começou a cochilar e ele ficou orando. Ele orava de madrugada, ele orava de manhã, de tarde, na hora das refeições, porque não tem um tempo certo para orar. E às vezes ele ia sozinho, ia para um canto sozinho para orar, porque a oração é muito importante. E ele é filho de Deus, e mesmo assim ele orava. Ele é o nosso rei, e mesmo assim ele orava, né, crianças? Então, nós vamos hoje falar sobre 5 coisas da oração: louvar, ação de graças, peça algo para alguém, quando a gente pede algo para alguém, confissão e peça algo para si mesmo. Vamos falar sobre essas coisas? Primeiro a gente vai falar sobre louvar.
Louvar é dar graças a Deus pelo que Ele é. É dar graças também por Ele ter mandado o seu Filho morrer pelos meus e pelos seus pecados. Vocês sabiam disso? Que Ele mandou o seu Filho morrer pelos meus e pelos seus pecados? Então isso é louvar a Deus. Nós louvamos pela oração, por cânticos, tudo que nós fazemos nós estamos louvando. E um desses meios de louvar é a oração. Também tem a ação de graças. Vocês sabiam que nós devemos dar graças a Deus o tempo inteiro por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Pela saúde, pela comida, pelo papai, pela mamãe que estão trabalhando, pela roupa, quentinha nesses dias de frio, pela casa que a gente mora. Por tudo nós temos que agradecer a Deus. E na Bíblia, em Efésios, fala bem assim, gente. Efésios fala assim, sempre dando graças a Deus, Pai, por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam, crianças, no final da oração a gente sempre pede em nome de Jesus, porque Ele que morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Ele é o nosso quem intercede por nós e pelo Pai, Deus, tá bom? Então, sempre em nome de Jesus, que nem tá falando na Bíblia, isso tá na Bíblia. Então, tem ações de graças, pedir algo por alguém. Às vezes, um amiguinho tá precisando de uma roupa, tá precisando de comida. Aí a gente ora pedindo para Deus abençoar e cuidar dessa criança. Ou mesmo ela tá doente, tem crianças que ficam doentes, o papai ou a mamãe, a gente pede para cuidar deles no trabalho, não é verdade? Tudo isso a gente tem que pedir em oração. E na Bíblia também fala orações e intercessões. A ação de graças devem ser feitas para todas as pessoas. Então nós temos sempre que orar por todas as pessoas. Isso está em 1 Timóteo 2:1. Então sempre orar por todos. Confissão. Baguncei, desobedeci o papai e a mamãe e fiquei arrependido. O que eu faço? Eu oro a Deus e peço perdão. Confesso para Ele, Senhor, eu fiz errado, para Ele poder perdoar os nossos pecados. Então, nós temos que confessar, a gente tem que falar. A Bíblia também fala sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Olha isso. Então, nós temos que sempre pedir perdão pelos nossos pecados e confessar a Ele que nós desobedecemos, que não estamos fazendo as coisas do jeito certo, tá bom? Nós temos que pedir também algo para nós. Às vezes a gente precisa pedir para Deus alguma coisa. Por exemplo, um brinquedo que você quer muito, uma roupa. Aí você ora e fala, Senhor, se for da sua vontade, me dá essas coisas que eu tô precisando. Mas sempre a gente tem que pedir na vontade de Deus, porque às vezes não é vontade de Deus nos dar aquela coisa que a gente tanto precisa. E Deus sabe o que é melhor pra gente. A gente naquela hora pode achar que é o melhor, mas talvez não seja. Então a gente sempre tem que pedir se for da vontade de Deus. Então, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe abrirá. Mateus 7:7. Então, Deus fala por nós através da Bíblia que nós temos mesmo que pedir. Às vezes a gente fica meio sem graça, com vergonha, né? Porque Deus já faz tanta coisa por nós, mas Ele fala pra gente pedir. Então, se você tem uma ideia, um projeto, tudo que você for fazer, pede, porque Ele vai ouvir a sua oração. E se for da vontade dEle, Ele vai atender. Então, nós pedimos por nós, pela nossa saúde. Às vezes a gente não tá bem, a gente ora e fala, ai, Senhor, abençoa minha saúde, que eu fique bem logo. Aí também a gente ora acordou com um pesadelo, fala, ai, Senhor, tira, Senhor, esses pensamentos ruins da minha cabeça, que eu fique bom logo. Tudo isso a gente pede por nós. Então,
São 5. Louvar, ações de graça, agradecer a Deus, louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele há de, e por Ele ter mandado seu Filho morrer pelos nossos pecados, agradecer a Ele por tudo que nós temos e pelo que somos, pedir por alguém, por um amigo, pelo pai, pela mãe, confissão, sempre lembrar dos pecados e orar por eles e pedir para que Deus perdoe os nossos pecados, pedir por nós mesmos. E tudo isso nós sempre temos que fazer em nome de Jesus, porque Jesus morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Então sempre a gente pede em nome de Jesus, tá bom, crianças? Sempre em nome de Jesus. Vamos para o versículo de hoje? O versículo de hoje está em Lucas 5:16. Lucas 5:16. Diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A gente não tem que orar só. Vou até mostrar uma figura para vocês. A gente não tem que orar só quando tá no meio da família, no meio da refeição, orando. Aí alguém ora ou pede para você orar. Nós, às vezes, precisamos nos retirar para lugar bem solitário, bem quietinho, só nós com Deus, para nós pedirmos o que a gente quer, para falarmos sobre o que nós precisamos falar com Deus, para falar sobre os nossos pecados, sobre tudo que a gente fez de errado. Para encerrar, nós vamos falar o que nós aprendemos com as lições. Nós primeiro aprendemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Depois nós aprendemos histórias da Bíblia de pessoas que oravam a Deus e que as orações eram atendidas. Foram até salvos, de algumas situações bem difíceis. Nós também aprendemos que a oração é falar com Deus. É a hora que eu tenho de falar com Deus. Então é muito importante. Nós aprendemos também que na oração nós temos que pedir, louvar, agradecer, pedir pelos amigos, pelas pessoas, pedir por outros, confessar os nossos pecados, falar com Deus sobre o que nós fizemos de errado e também pedir por nós. E tudo isso em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Então, Ele é o nosso intercessor. Ele que intercede com a gente em nome do Pai. Então, nós oramos a Deus, mas sempre em nome de Jesus. E Jesus está sempre conosco, porque quando Ele veio para a terra, se fez homem, Ele orava e orava sempre. Ele é o nosso maior exemplo, gente. Jesus, Ele não teve pecados, mas Ele falava com Deus mesmo assim todos os dias e sempre. Às vezes até de madrugada Ele estava falando com Deus. Jesus é filho de Deus, Ele era o rei e mesmo assim Ele orava. Então, eu e você também devemos orar. Orar agradecendo, pedindo e sempre pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós pecamos o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente faz alguma coisinha errada, não é verdade? E se Ele orava, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus orava. Nós também temos que orar. Eu espero que todos vocês estejam orando, tá? Porque a oração é muito importante. É um tempo que nós temos nosso com Deus. Então, vamos orar. Vamos ensinar a nossa família inteira a orar. Se alguém na família não ora, você vai ter a lição de casa de fazer essa pessoa também aprender a orar. E ela tá orando nas refeições com vocês. Tá ok? Beijos, boa semana a todos. Amo vocês. 1, 2, 3, palavrinhas!
de Cristo a vós. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós, alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. 1, 2, 3 palavrinhas. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer.